Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, então você já sabe, nós estamos estudando integrais. E aí a gente já começou a falar sobre integrais duplas. Você já sabe integrar, né? Pelo menos quando você tem uma integral dupla. Você sabe trocar de coordenadas, enfim. Você sabe algumas aplicações de coordenadas polares ou de integrais duplas. E hoje nós vamos continuar estudando algumas aplicações de integrais duplas. Mas antes de eu começar a falar essas outras aplicações, eu queria só fazer um exercício da última aula, que eu deixei para casa, espero que todos tenham feito, mas de qualquer forma a gente vai fazer agora. Então, ó, o exercício que ficou faltando foi esse daqui, exercício 3, vai aparecer aí no slide para vocês, ó. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Ele me dá os vértices do triângulo e ele me dá a função densidade. Então, vocês já estão cansados, né, de calcular massa e centro de massa. Não caiu na prova de vocês ainda, mas quem sabe não cai na próxima. Então, exercício 3. Ele me dá uma função densidade, que é a função 1 mais 3x, e ele me dá 3 vértices de um triângulo, 0, 0, 1 e 0, e 1 e 2. Então, como eu sempre digo, qualquer questão desse tipo, que você sabe que você vai ter que calcular uma integral dupla, a primeira coisa que você faz é analisar a sua região de integração. Na questão, ele já te diz que a sua região ela é um triângulo e te dá os vértices. Então, você vai marcar os vértices e formar o triângulo. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar esse triângulo. Olha, para desenhar o triângulo, eu vou marcar os vértices. Então, aqui é o 0, 0, ou seja, a origem é um vértice. Está aqui a origem. 1 e 0, bora dizer que 1 está bem aqui. Então, 1 e 0 é outra opção. E o vértice 1, 2. Então, vamos dizer que o 2 está bem aqui. Então, esse ponto aqui seria o ponto 1, 2. Esses 3 pontos que eu marquei, ele me diz na questão que são vértices. São os vértices de um triângulo. Então, você tem aqui a diagonal, você tem aqui a altura, você tem aqui a base. Então, isso aqui que eu acabei de desenhar é a nossa região de integração. Ok, ele pede para você calcular massa e centro de massa. A massa, você já sabe o que tem que fazer. Para você calcular a massa de um objeto que tem uma densidade variável, a massa vai ser a integral dupla sobre a região de integração da função densidade. A minha função eu já sei, agora você tem que ver como é que vai ser essa região de integração, que é o meu triângulo. O triângulo, eu posso olhar ele como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Tradicionalmente, a gente está mais acostumado a olhar as figuras como região do tipo 1. O que é uma região do tipo 1? É quando verticalmente o meu y está entre funções de x. Então, eu tenho que olhar para esse triângulo, eu tenho que olhar como é a limitação dele superior e a limitação dele inferior. Então, por exemplo, por baixo, o meu triângulo ele está limitado por essa reta bem aqui. Esta reta que eu coloquei aqui de verde, se eu fosse descrevê-la em forma de função, eu poderia dizer que esta função seria a função y igual a 0. Por quê? Porque é uma reta horizontal, então a minha função seria uma função constante em cima do eixo x. Então aqui seria a função y igual a 0. Então, por baixo, a minha região está limitada pela função y igual a 0. E por cima, a minha função, ou melhor, a minha região está limitada por essa reta inclinada. Essa reta inclinada, eu também posso olhar ela como uma função afim. Então, seria y igual, seria ax mais b. Só que ela corta o eixo y na origem, então o b é 0. Com esse ponto aqui, eu consigo achar que a minha função é y igual a 2x. Pode perceber.
Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 2. Então, o meu y, ou seja, verticalmente falando, essa minha região aqui, ela está limitada por baixo pela função y igual a 0 e por cima ela está limitada pela função 2x. Então, essa aqui é a minha limitação para y. E para x? Bom, agora que eu já coloquei y entre funções que dependem de x, o meu x eu vou colocar entre constantes. Então, olhando para x, onde é que essa minha região começa e onde é que essa minha região termina? Bom, olhando para x, a minha região começa em x igual a 0 e termina em x igual a 1. Então, meu x está entre 0 e 1. Da feita que eu achei as minhas limitações, basta eu colocar na integral. Começando obrigatoriamente integrando em y, depois em x. Ah, professor, eu poderia olhar essa região como do tipo 2? Poderia. Aí eu ia olhar para ela horizontalmente. Horizontalmente, ela está limitada por essa reta, que seria y sobre 2, e por essa reta vertical, que seria, ou melhor, x igual a y sobre 2, e essa daqui seria x igual a 1. Então, se eu olhasse isso aqui como uma região do tipo 1, a limitação seria essa, região do tipo 1. Agora, se eu olhasse para essa região como do tipo 2, então ficaria assim, ó. O x estaria entre essa função aqui, que é a função y igual a 2x, ou melhor, x igual a y sobre 2. E, horizontalmente, o x ia estar limitado à direita por essa reta vertical. Essa reta vertical é x igual a 1. Então, essa que seria a limitação para x. E para y? Bom, o y estaria entre constantes. Então, ele começaria na constante 0 e terminaria na constante 2. Então, y estaria entre 0 e 2. Dos dois jeitos, tanto o tipo 1 como o tipo 2, você ia chegar na mesma solução. Então, não tem problema. Mas, eu vou escolher a região do tipo 1. Até por ter mais zeros aqui nas extremidades, eu vou ter menos trabalho com ela. Então, olhando como do tipo 1, como é que vai ficar a minha integral? Vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2x, e a função densidade é a função 1 mais 3x. Vou integrar em y, depois eu vou integrar em x. Bom, aqui nem aparece y, então isso aqui para mim é uma constante. Então vai ficar constante vezes y, quando eu integrar. Então a minha massa vai ser integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes y. Isso aqui já é a minha integral. Só que falta eu colocar o intervalo de 0 a 2x. Aí quando eu faço isso, no lugar do y eu coloco 2x. Aí vai ficar 2x vezes isso daqui. E quando eu colocar o 0, vai zerar. Então vai ficar só integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes 2x. Aí antes de eu integrar, eu posso logo multiplicar com parêntese. Então isso aqui vai ser integral de 0 a 1, 2x mais 6x ao quadrado, dx. Isso daqui. Agora é só integrar. Isso aqui é uma integral do cálculo 1. Então a minha massa vai ser integral de 2x, x quadrado. Integral desse daqui vai ficar 2x ao cubo. Isso no intervalo de 0 a 1. Quando eu colocar 0 vai zerar. Quando eu colocar 1 vai ficar 1 mais 2. Então, 1 mais 2, que é 3. Então, essa nossa chapa triangular, ela tem 3 quilos. Então, isso é uma das respostas. Porque ele pede a massa e ele também pede o centro de massa. Para eu calcular o centro de massa, eu preciso calcular o momento dessa chapa triangular. Momento em relação a x e momento em relação a y. É isso que eu vou fazer agora. Mas, pelo menos, a região de integração é a mesma. Ainda é o triângulo. Então, eu vou usar os mesmos intervalos. O que vai mudar é só o integrando. É só a função que aparece aqui. Porque na hora que eu for calcular o momento em relação a y, e eu já vou adiantar aqui, na hora que eu for calcular o momento em relação a y, vai ser a integral dupla sobre a mesma região. Aí vai aparecer a distância até o eixo y
que é a distância horizontal x, vezes a minha função densidade. Então, ó, o intervalo de integração vai ser o mesmo, a região é a mesma. O que muda agora é só a função de dentro, que vai ser a função que eu já tinha vezes x. Só isso. É claro que o resultado vai mudar por conta desse x. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2x, x vezes 1 mais 3x. Aí eu vou integrar em y primeiro, depois em x. De novo, você percebe que não aparece o y aqui. Então, vai ficar isso vezes y. Então, aqui vai ser integral de 0 a 1. Aí eu vou logo multiplicar o x aqui. Então, vai ficar x mais 3x². Aqui, gente, eu não vou perder tempo, porque quando eu integro em y, o y está de 0 a 2x, vai ficar só 2x, que nem a gente fez ainda agora. Tá? Então, depois que eu já integrei em y, isso daqui, a integral do y ficou isso aqui, vezes 2x, já que o y está integrando de 0 a 2x. Ficou assim. Agora eu vou multiplicar. Então, o meu momento em relação ao eixo y vai ser integral de 0 a 1, 2x² mais 6x². Agora eu vou integrar. Isso aqui vai ser 2/3 de x² mais, aqui vai ser 6/4 de x⁴. Isso no intervalo de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. Quando eu colocar 1, vai ficar o próprio coeficiente. Aliás, bora logo simplificar aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 3. Então, aqui vai ser 2/3 mais 3/2. O MMC aqui é 6. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. 6 por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9, 13. Então, esse foi o meu resultado do momento em relação a y. A unidade aqui é quilo vezes metro. Essa é a minha unidade. Esse é o momento em relação a y. Vou calcular agora o momento em relação a x. Então, o que vai diferenciar? É que no momento em relação a x, eu vou ter a integral sobre a mesma região, só que agora a distância até o eixo x é a distância vertical, que é a coordenada y. Então, vai ficar y vezes a minha função densidade. O resto é a mesma coisa. Então, vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 2x, y vezes 1 mais 3x. Aí agora, finalmente, aparece aqui um y para eu integrar. Vai ficar y² sobre 2. Então, já vou deixar o meio aqui fora da integral. Integral de 0 a 1. 1 mais 3x vezes y². Isso de 0 a 2x. Tá? Então, agora apareceu aqui o y. Quando eu integrei, ficou y² sobre 2. Que eu já deixei aqui fora. Quando eu colocar 2x aqui, vai ficar 2x ao quadrado. Vai ficar 4x². E quando eu colocar 0, vai zerar. Então, o meu momento em x é meio integral de 0 a 1. Aí aqui, 1 mais 3x vezes 4x². Vou multiplicar. Vai ficar meio integral de 0 a 1, 4x² mais 12x, aqui vai ficar x³ dx. Pronto. Agora vamos integrar. Isso aqui é meio. Bom, aqui vai ficar 4/3 de x². E aqui vai ficar 3x². Isso aqui de 0 a 1. Né? Pode perceber, derivando isso aqui vai ficar 4 vezes 3, que é 12. Aí volta para cá. Aí tá, gente. Quando eu colocar 0, vai zerar. Quando eu colocar 1, vai ficar 4/3 mais 3. Aí já para adiantar, isso aqui vai ficar 13 dividido para 6. A unidade quilômetro. Nesse caso, coincidiu
de ser o mesmo valor, o momento em relação a x, o momento em relação a y, mas só coincidiu. Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, o valor é diferente. Aí tá. Só que não foi isso que ele pediu. Ele pediu o centro de massa. E por que eu calculei o momento? Porque para eu achar o x barra e o y barra, para poder ter o centro de massa, eu preciso do momento. Porque o x barra vai ser o momento em relação a y dividido pela massa. E o y barra vai ser o momento em relação a x dividido pela massa. Estão se lembrando? Ok. Então, aqui o momento é igual. No caso, dois momentos deu o mesmo valor. Deu 13 sobre 6. Aqui também deu 13 sobre 6. Aí dividido pela massa. A massa deu 3. Então, por 3, por 3. Aí quando você faz essa conta, o resultado é 13 sobre 18, que vai multiplicar o 3 com 6. Aqui é a mesma coisa, então, 13 sobre 18. Então, nosso centro de massa é essa coordenada aqui. É 13 sobre 18 em x, 13 sobre 18 em y. Está aqui. Alguma dúvida, gente? Vocês fizeram? Fizeram, né? Com certeza. Então, todo mundo fez isso aqui. Eu não tenho dúvida que todo mundo estudou nesse final de semana, ficou fazendo esse exercício a semana inteira. Né? Então, chegou aqui, eu nem precisava nem fazer. Né? Com certeza. Não, pessoal, nem faço, que eu já fiz, já sei o que dá, é esse estado mesmo. Então, olha, uma estimativa, né? Já que deu esse valor, então, o nosso centro de massa estaria mais ou menos, sei lá, por aqui. Vamos colocar aqui, aqui, mais ou menos aqui. Né? Seria o mesmo valor para x, então vou colocar mais ou menos por aqui, o 13 sobre 18. Então, se é o mesmo valor aqui. Então, mais ou menos bem aqui estaria o meu centro de massa para essa situação. Tudo bem? Então é isso, gente. Agora, vamos falar do assunto de hoje. Então, hoje, a gente vai ver outras duas aplicações de integrais duplas. A primeira é falar sobre momento de inércia. E a segunda é falar sobre o cálculo de áreas. Então, é claro que esse conceito de momento de inércia, ele é muito importante para o engenheiro, para o físico. Você vê muito isso em física, você vê muito isso em engenharia civil, engenharia mecânica. Ou seja, essas engenharias que estão ligadas com estruturas, elas precisam entender o momento de inércia. É claro que para falar de momento de inércia, assim, de maneira detalhada, eu ia precisar ter mais tempo com vocês. Subentende-se que vocês já tiveram uma aula de momento de inércia, quando vocês estavam vendo Física 1. Né? Lá em Física 1, você estuda o movimento angular, e lá você estuda a velocidade angular, você estuda o momento angular e outras coisas, enfim. Então, vamos supor que vocês já saibam isso, tá? Porque a gente não tem todo esse detalhe aqui. Subentende-se que você já sabe. Então, eu já vou partir para o momento de inércia, que é alguns tópicos depois. Tudo bem? Mas a pessoa nunca viu isso na minha vida. Tá, não tem problema. Então, eu vou falar aqui apenas as definições mais básicas de momento de inércia. Então, vamos lá. Momento de inércia. Olha só, gente. Momento de inércia, perceba que aparecem dois nomes aí. O nome momento e o nome inércia. Momento, quando a gente fala de momento, a gente está falando principalmente de quê? De giro, de rotação. A gente falou muito sobre isso na aula passada. Então, tem alguma coisa a ver com rotação? Sim, tem alguma coisa a ver com rotação. E o que é inércia? Aquela propriedade, o que é a inércia, o enunciado? Então, no caso, o que é um corpo inerte? É um corpo que ou está em repouso ou que está em movimento, mas com uma velocidade constante. Então, tirar da inércia seria você fazer um corpo que estava em repouso, começar a se locomover, ou um corpo que já estava em movimento, fazer ele parar, ou pelo menos alterar ali de alguma forma a velocidade dele, ou seja, aplicar uma aceleração naquele corpo. Isso é tirar da inércia. Pois bem, o momento de inércia você pode entender como se fosse a grandeza
que mede a dificuldade que você vai ter de tirar um corpo da inércia. E aqui eu estou falando de inércia angular, tá? Ou seja, quanto maior o momento de inércia de um corpo, mais difícil é você fazer ele rotacionar, girar, se ele estiver em repouso, ou de fazer ele parar, se ele já estiver rotacionando. Tudo bem? Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil é para você tirar aquele corpo da inércia. E aqui estou falando de inércia em questão de rotação. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Ok. Agora a pergunta é, como é que eu calculo o momento de inércia? Bom, se você tem aqui um sistema, imagina que você tem um sistema de partículas. Para facilitar, bora dizer que você tem uma única partícula aqui, ó. Uma única partícula, essa partícula tem uma massa. Então a gente vai falar de momento de inércia de massa, porque tem momento de inércia de área e de massa. Vou falar de massa. Então é o que a gente já vem falando. Se eu quiser calcular o momento de inércia, ele é calculado pela massa vezes a distância, só que agora é distância ao quadrado. Então, o momento de inércia seria a massa, vou colocar aqui, ó, o momento de inércia, vou chamar ele de I, ele vai ser a massa vezes a distância ao quadrado. Mas aí você se pergunta, eu estou aqui, ó, eu estou num plano. Então tem que vir a seguinte pergunta, professor, mas é distância em relação ao quê? Porque, por exemplo, lá no momento, eu tinha um momento em relação a x e em relação a y. Aqui é a mesma coisa. Eu posso calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, ou posso calcular o momento de inércia em relação ao eixo y. Então aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Se eu quiser calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, então ele vai ser a massa da minha partícula vezes a distância dela até o eixo x. Nós já sabemos, pela aula passada, que a distância dessa partícula até o eixo x é justamente a coordenada y dela. Tudo bem? Então, aqui vai ficar massa vezes y ao quadrado. Vou tirar aqui só para não ter uma ambiguidade, já que eu já estou colocando y aqui. Ó, então, o momento de inércia em relação a x seria a massa da minha partícula vezes y ao quadrado. Y é a distância da partícula até o eixo x. Aí, da mesma forma, se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, seria a massa da minha partícula vezes a distância dela até o eixo y. Só que a distância dela até o eixo y é justamente a coordenada x dela. Então, aqui ficaria m vezes x ao quadrado. Bom, então, em termos de fórmula, perceba que não vai mudar muita coisa. Porque ao invés de ser massa vezes distância, vai ser massa vezes distância ao quadrado. Tem uma coisa que eu posso fazer aqui que eu poderia ter feito lá no momento, mas vou fazer só agora. Ao mesmo tempo que eu consigo calcular o momento em relação ao eixo x ou o momento em relação ao eixo y, eu também posso calcular o meu momento em relação à origem do meu sistema. Então, nesse caso, quando eu calculo o meu momento de inércia em relação à origem do meu sistema, eu estou calculando o que nós vamos chamar de momento polar de inércia. Momento polar de inércia. Então, momento polar de inércia vai ser, vou colocar ele assim, a anotação dele, vai ser a massa vezes a distância dessa partícula até a origem ao quadrado. O que faz sentido, né? Eu querer calcular isso porque, ó, pensa que você tem aqui uma partícula. Essa partícula, ela pode girar em torno do eixo x, você girar assim. Ela poderia girar em torno do eixo y, você girar assim. Mas ela também poderia rotacionar em torno da origem, ou seja, girar assim. Então faz sentido eu querer calcular esse momento também. Tá, então, para eu calcular o momento polar de inércia, vai ser a massa vezes a distância dessa partícula até a origem, só que essa distância ao quadrado. Eu te pergunto, se eu te dou um ponto, imagina aqui, ó. Eu te dou esse ponto bem aqui, ó, ponto P. P tem coordenada x0 e y0. Você sabe me dizer qual é a distância desse ponto até a origem, ou seja, essa distância aqui, ó, bora chamar ela de, sei lá, de R. Você saberia me dizer como calcular essa distância? Saberia, né? Como é que seria? Raiz quadrada, né? Teorema de Pitágoras. Seria, a distância aqui, R, seria raiz quadrada de quem? De x0 ao quadrado
mais y0 ao quadrado. É isso. Então, se eu quero calcular o momento polar de inércia, vai ser a massa vezes essa raiz aqui. Só que essa raiz ao quadrado. Que não esquece que o momento de inércia é distância ao quadrado. Se eu colocar isso aqui ao quadrado, vai ficar só o que está aqui dentro. Então, no final, aqui seria massa vezes x² mais y². Então, esses são os 3 momentos de inércia que eu posso pedir para você calcular de um objeto, ou, nesse caso aqui, só de uma partícula. Você já percebe, dessas definições aqui, ó, que o momento polar de inércia, ele também pode ser obtido da seguinte forma. Ele é justamente a soma do momento de inércia em relação a x mais o momento de inércia em relação a y. Pode perceber, ó, se eu somar esse mais esse e colocar a massa em evidência, vai ficar o momento polar de inércia. Então, por definição, o momento polar é a soma desses momentos de inércia aqui. Até aqui, alguma dúvida? Ok. Só que você vai dizer, professor, beleza. Mas eu não acho emocionante ficar calculando momento de partículas. Eu gosto de calcular momento de chapas, enfim, de coisas assim, bidimensionais. E nesse caso, como é que eu calculo um momento de inércia de uma lâmina, por exemplo, como um formato qualquer? Não tem problema, a gente já vai saber. Então aqui, ó, imagine agora que você tem um objeto que tem esse formato. E eu quero que você calcule para mim o momento de inércia desse objeto em relação a x. Ou seja, eu quero que você calcule mais ou menos qual é a resistência que esse objeto vai ter em rotacionar ao longo do eixo x. Vamos ver. Como é que eu vou descobrir isso daqui? Eu vou usar o mesmo esquema que a gente vem fazendo aqui nas últimas aulas. Vou colocar dentro de um retângulo, essa é a minha região. Então, ó, dentro de um retângulo, está aqui o retângulo. Aí, o que eu faço agora? Eu vou separar esse meu retângulo em subretângulo. Claro que aqui eu vou fazer mais rápido, porque a gente já está cansado de ver essa estratégia aqui. Vou escolher um subretângulo. Aqui, ó, vou escolher esse daqui. Para esse subretângulo, eu também vou marcar um ponto. Vai ser o representante aí de todo o subretângulo. Vamos dizer que eu marquei esse ponto aqui. Nós estamos supondo também que a minha densidade está variando ao longo dessa minha região. Nesse caso, como é que eu ia calcular o momento de inércia só para esse subretângulo? Bom, eu sei que o momento de inércia, vamos colocar em relação a x primeiro. Para esse subretângulo, seria a massa desse subretângulo vezes a distância ao quadrado. Como é que eu calculo a massa de um subretângulo se eu sei a densidade dele? Bom, eu vou considerar que a minha densidade é constante. Então, esse ponto aqui que eu escolhi, eu vou calcular a densidade nele. E eu vou considerar que essa densidade é constante em todo o meu subretângulo. Então, vai ficar a densidade calculada naquele ponto, que eu vou dizer que é o ponto xij asterisco, yij asterisco. É a minha densidade vezes a minha área. A área de um subretângulo. Então, vou chamar essa área de ΔA. Essa expressão aqui, ela só me dá a massa. Para eu calcular o momento de inércia, eu vou ter que multiplicar a massa pela distância ao quadrado. Distância até o eixo x. Então, você já sabe que para eu calcular a distância até o eixo x, é uma distância vertical. Só que, como eu escolhi esse ponto como meu representante do subretângulo, então eu vou olhar para a distância desse ponto até o eixo x. Essa distância é justamente o que nós estamos chamando de yij asterisco. Então, vai ser massa vezes a distância ao quadrado. Então, essa aqui seria a nossa fórmula. Claro que isso é só de um subretângulo. Para eu saber do todo, eu teria que fazer um somatório, aquela soma dupla de rima, que vocês gostam, né, que a gente faz aqui. E, aliás, depois a gente vai passar o limite, tendendo ao infinito, e aí você vai obter aquela integral que você já sabe que é integral dupla. Então, pulando as etapas, você já sabe o que a gente vai fazer. No final, o meu momento de inércia,
em relação a x vai ser a integral dupla sobre a minha região D. Qual é a função que vai aparecer aqui agora? Y ao quadrado vezes a função densidade. E é isso. Ah, professor, então a única diferença é que ao invés de ficar y, vai ficar y ao quadrado. Aí se eu fosse fazer a mesma coisa em torno do eixo y, momento de inércia em relação a y seria integral dupla, só que agora x ao quadrado vezes a minha densidade. E o momento polar de inércia seria a integral dupla da distância até a origem, que é x quadrado mais y ao quadrado, a distância ao quadrado, né? Por isso que ficou sem a raiz, vezes a minha função densidade. Note que como a minha integral ela é o que a gente chama de operador linear, então se eu multiplicasse essa densidade com esse x quadrado, depois somasse com isso vezes esse daqui, aí eu ia perceber que aqui também o momento polar é momento de inércia em relação a x mais momento de inércia em relação a y. Então essa relação aqui, ela continua. E é isso. Então esse é o nosso momento de inércia. Alguém tem alguma pergunta? Ok, então bora praticar. Ainda estamos falando sobre aplicações de integrais duplas, começando com o momento de inércia. Depois a gente vai falar sobre cálculo de áreas. Então você já sabe, nós já vimos aqui, se você tem uma lâmina com uma densidade em uma região D, o momento de inércia em relação a x vai ser esta integral dupla, aqui com y ao quadrado. Se eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, vai aparecer esta integral dupla e aqui dentro vai aparecer x ao quadrado. Se eu quero o momento polar de inércia, então aqui dentro vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Momento polar estamos chamando como I0. Então coloquei esse I0, já sabe que é momento polar de inércia. Então vamos praticar, vamos resolver aqui, ó. Primeiro exercício, eu tenho uma chapa, o formato dela é dado por esse conjunto, ele me dá a densidade, é constante inclusive, e ele quer que eu calcule o momento de inércia. Então vamos fazer. Olha, esse exercício pode até não parecer, mas ele é um dos mais importantes, até o mais legal, poderia dizer isso, da aula de hoje. Vocês vão entender por quê. Vou só colocar as informações aqui primeiro, para a gente começar a fazer. Então, ele me diz que o conjunto é um conjunto que ele está chamando de R. Nesse conjunto, XY pertence ao R2. Bom, o meu X está entre menos B sobre 2 e B sobre 2. Já o meu Y está entre menos H sobre 2 e H sobre 2. Aí, a única outra coisa que ele fala é que a minha densidade ela é constante. Ela é 1 kg por metro quadrado. Com essas informações, a gente já consegue calcular o momento de inércia. Ele quer o momento de inércia em relação ao eixo X. Bom, primeira coisa que eu faço sempre numa questão de integral é desenhar a região de integração. Então, nós vamos desenhar essa região que ele está chamando de região R. Bom, então, vamos desenhar. Aqui, gente, perceba que o meu intervalo é simétrico. É de menos B sobre 2 até B sobre 2. Aqui é a mesma coisa. É de menos H sobre 2 até H sobre 2. Então, nós vamos ter um intervalo simétrico. Então, se o menos H sobre 2 está bem aqui, por exemplo, então, na mesma distância, aqui em cima, eu vou ter H sobre 2. E se o menos B sobre 2 está bem aqui, então na mesma distância eu vou ter o mais B sobre 2. Esses intervalos aqui, eles definem para mim um retângulo, já que são constantes.
Então eu vou ter um retângulo desse jeito aqui. Então a minha região de integração é esse retângulo. O que já era de se esperar, porque o x e o y estão entre constantes e não entre funções. Aqui. Se eu fosse perguntar para vocês quanto vale a base desse retângulo aqui, o que vocês me responderiam? Quanto vale a base dele? Vale b, né? Aqui, ó. Daqui para cá é metade de b, daqui para cá é b sobre 2, aqui é menos b sobre 2. Então, se for somar esse pedaço mais esse pedaço, então aqui a base dele vale b. E quanto vale a altura dele? Vale h. Então, na verdade, isso aqui é um retângulo de base b e altura h. E, nesse caso, a minha origem ela está coincidindo com o centro geométrico dele e com o centro de massa dele, já que a minha densidade é constante. Nós até vimos isso na aula passada. Então, aqui, ó, ele fez questão de colocar a minha origem no centro de massa ou também no centroide desse meu retângulo. Tá, agora o que ele quer da gente é calcular o momento de inércia em relação a x. Nós sabemos fazer isso, porque momento de inércia em relação a x, nada mais é do que a integral dupla sobre a região R. Como é em relação a x, então aqui dentro vai ser y ao quadrado vezes a minha função densidade. Só que a minha função densidade, ela é 1, ela é constante igual a 1. Então, na verdade, ela vai desaparecer aqui, ó. Nesse caso, assim, fisicamente falando, é como se eu não estivesse olhando para as propriedades físicas do meu material e só para a geometria dele. Então, aqui é como se eu nem estivesse calculando o momento de inércia de massa, mas sim o momento de inércia de área. Então, quando a minha densidade aqui, ó, por exemplo, é igual a 1, então meu momento de inércia de massa coincide com o meu momento de inércia de área. Então, é isso que a gente vai calcular agora. Pronto, como é a minha região? Minha região é um retângulo, tá até aqui, ó, as limitações para x e para y. Como é um retângulo, tanto faz se eu vou começar integrando em x ou em y. Então vai ficar assim. Vai ficar a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2, integral de menos b sobre 2 até b sobre 2, e a função que apareceu aqui é só y ao quadrado, dx dy. Aí eu posso separar isso aqui em duas integrais, já que eu tenho um retângulo. Aí vai ficar integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 dx, integral de menos h sobre 2 até h sobre 2, y ao quadrado, dy. Gente, y ao quadrado é uma função par. A gente já viu isso aqui. E olha, o meu intervalo é simétrico. Então, isso aqui seria 2 vezes a integral de 0 até h sobre 2. E essa função que aparece bem aqui, ela é par? O que vocês acham? Qual é a função que aparece aqui? Não é a função 1? É uma função constante. A função constante é par? O que vocês acham? Bom, para ser par, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso aqui, ó. F de menos x tem que ser igual a f de x. Se a tua função é constante, imagina, é 3. Não importa o que aparecer aqui, se é o x, se é o menos x, qualquer coisa vai dar sempre o quê? 3. Vai ser igual. Então, sim, uma função constante é uma função par. Tanto que você pode ver isso pelo gráfico dela. Ó, imagina, o que é uma função par geometricamente? Ela tem uma simetria em torno do eixo y. Pode perceber, ó. Por exemplo, o x quadrado. Aqui, ó, tem uma simetria em torno do eixo y. Agora pense na função constante, que é uma reta horizontal. Ora, uma reta horizontal não tem uma simetria em torno do eixo y? Tem. Então é uma função par. Então, vamos lá. Então as duas funções são pares. Então vai ficar 2 vezes essa integral e 2 vezes essa integral. Então vai ficar 4 vezes, né? Então, ó, o meu momento de inércia vai ficar 4 vezes a integral de 0 a b sobre 2 dx, integral de 0 a h sobre 2, y ao quadrado, dy. Fiz isso porque a função é par. Então, agora é só resolver. Aqui vai ficar 4 vezes, a integral aqui é x,
x aplicado de 0 a b sobre 2. A integral aqui é y ao cubo sobre 3. Vou colocar o sobre 3 bem aqui logo. Isso de 0 até h sobre 2. Então, isso aqui vai ser 4/3 vezes, aqui no lugar do x vai ficar b sobre 2. Coloco b sobre 2. Quando eu colocar 0, vai zerar. Aqui no lugar do y eu coloco h sobre 2. h sobre 2 ao cubo é h ao cubo sobre 8. E quando eu coloco 0, vai zerar. Então, eu vou ter isso daqui. Aí eu posso logo simplificar esse 4 com esse 8, que vai dar 2. E que vai ficar 1. Resultado final vai ser esse daqui, ó. O meu momento de inércia em relação a x vai ser bh ao cubo, bh ao cubo, dividido 3 vezes 2 vezes 2 vai dar 12. Então, olha só. Então, se você tem uma seção retangular, onde a origem coincide, a origem do meu plano cartesiano coincide com o meu centro de massa, o centroide. Então, e você quer calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, então você vai ter justamente essa fórmula aqui, bh ao cubo sobre 12. Quem é dessas engenharias que eu falei, principalmente engenharia civil, engenharia mecânica, vai ver essa fórmula durante muito tempo, vai acompanhar você. Se você não viu ainda, pode até escrever em seu caderno. Essa fórmula aqui vai me acompanhar o resto da vida. Não que você precise decorar. Senão vai precisar decorar, porque você já sabe demonstrar ela. Então, se chegar alguém, olha essa tabela aqui, com momento de inércia. Não, que tabela o quê? Não tem tabela. Eu pego aqui, ó, calculo as integrais, eu sei calcular a integral dupla, eu sei calcular o momento de inércia, você vai calcular a integral dupla e você mesmo vai achar a fórmula. Agora, por que essa fórmula aqui, vocês estão vendo? Por que ela é tão importante, gente? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você é um engenheiro estrutural. Tá? Então, engenheiro estrutural é aquele que é responsável pela estrutura de um edifício, de um prédio. Então, a estrutura de um edifício é o que faz ele ficar em pé. É como se fosse o esqueleto ali da sua construção. Então, num esqueleto de uma construção, em uma estrutura, você tem tradicionalmente, você tem pilares e você tem vigas. E você não quer que a sua estrutura ela se movimente, ou pelo menos não muito. Né? Então, você não quer, por exemplo, ver um pilar meio assim, meio balançando, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, essa régua aqui, ó. Essa régua vai ser nosso pilar. Então, você não quer ver, por exemplo, um pilar assim. Você não quer. Inclusive, tem esse fenômeno na engenharia, né? Você não quer ver um pilar tendo uma flambagem, né, que a gente chama. Ou você não quer ver uma viga. Pilar é o elemento em pé, tá? Elemento vertical. Viga é o elemento deitado. Você não quer ver uma viga fazendo isso aqui, ó. Tá? Pelo menos não muito. Apesar de que, pessoa, você vai dizer, pessoal, às vezes eu passo em uma construção e eu vejo mesmo, eu olho assim para a estrutura, eu vejo um negócio assim, né? Mas o engenheiro me garantiu que não vai cair não, que tá seguro, né? Pode confiar que está seguro. Bom, de fato, gente, não vou mentir para vocês, nem sempre quando você olha uma coisa assim, bem acentuada, que a gente chama de flecha, né? De uma viga, por exemplo, nem sempre significa que aquela estrutura é perigosa, tá? Existe algum risco ali sério. Porém, o bom engenheiro, ele vai se preocupar não só com o fato de uma estrutura ficar de pé, ou seja, que a gente chama de estado limite último de uma estrutura, ou seja, para ela não romper, não ocorrer nenhuma ruptura, mas ele também vai se importar que a sua estrutura ela seja aparentemente segura também. Né? Então, não é só ser seguro, mas é também parecer seguro. Então, por exemplo, se você vê uma viga assim, ela pode até não ter risco de romper. Mas ainda assim, ninguém gosta de olhar para uma viga assim. Por quê? Porque não passa uma impressão de segurança. Então, por isso que o engenheiro ele precisa estar atento com esses movimentos, né? Com esses fenômenos na estrutura dele. Tá, mas e por que eu estou falando de momento de inércia? Por que eu estou falando disso? A gente está no momento de inércia. Gente, ó, vocês concordam comigo que quando uma viga ela faz isso daqui, por exemplo, ela está querendo rotacionar, ela está querendo girar.
É isso que ela está fazendo. Só que nesse caso, por que ela está girando assim? Porque ela está presa nas duas extremidades. Então, se ela quiser girar, ela só vai conseguir girar assim. Mas, por exemplo, se ela estivesse presa só em uma extremidade, aí ela ia girar melhor, né? Como a gente está acostumado. Ia girar assim. Mas, muitas das vezes, ela está fixa nas duas extremidades. Então, a rotação dela vai se resumir a esse movimento aqui. Esse movimento é o que nós chamamos, na engenharia de esforços, né, de momento fletor. Tá? Então, isso aqui é uma viga submetida a um momento fletor. Toda viga, claro que ela vai sofrer um momento fletor. Toda. Só que a gente quer que esse momento fletor seja o mínimo possível ou o menos perigoso possível. Deu para entender até aqui? Então, se eu estou falando de vigas rotacionando, tem tudo a ver com o quê? Com o momento de inércia. Porque não esqueça, o momento de inércia, quanto maior, significa que mais resistente ao giro ou à rotação aquele seu objeto vai ser. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que a minha viga ela tenha o maior momento de inércia possível. Porque se ela tiver maior momento de inércia, e assim, sem eu precisar mudar outras características dela, ela vai ser mais resistente a rotações ou mais resistente ao momento fletor. Então, sabendo disso, vamos imaginar que você está numa obra e você é um engenheiro estrutural, então você já projetou, você já disse onde é que vão ser os pilares, onde é que vão ser as vigas. E aí o mestre de obras, junto com os operários, vão começar a concretagem de algumas vigas. Aí o mestre de obras chega com você, que é um engenheiro, e pergunta o seguinte, claro que isso que eu vou perguntar agora, obviamente que isso também já vai estar no seu projeto. Na hora que você coloca o seu projeto, você já diz como é que vai ser a viga, o formato dela, seção transversal. Mas digamos que não saiba, você esqueceu de colocar. E aí o mestre de obras fala assim, olha, qual vai ser a posição da viga? Porque você só colocou no projeto que a sua viga ela vai ser retangular, né, o que geralmente acontece. E a sua viga você colocou que ela tem dimensões 25 e 40 centímetros. Só que você não disse, por exemplo, se a sua viga ela ficaria assim, em pé, ou se ela seria uma viga deitada. A seção transversal dela deitada. Aí, nesse caso seria 40 centímetros por 25. Perceba que é a mesma viga, só que uma está em pé e outra está deitada. Tanto que a área da seção transversal é a mesma. Né? Multiplicar 25 por 40 é a mesma coisa que multiplicar 40 por 25. Dos dois modos, ela vai ter 1.000 centímetros quadrados de área. Então, obedece aí às normas técnicas do que o engenheiro tem que estar atento. Beleza, então a única dúvida do mestre de obras é essa. Você quer colocar a viga nessa posição aqui ou nesta posição aqui? Aí você pode pensar assim, pessoal, tanto faz, né? É a mesma área, só que não vai ser tanto faz. Porque mesmo que seja a mesma viga, digamos que essa daqui é a posição 1 dela, e essa daqui é a posição 2. O momento de inércia vai ser diferente nos dois casos. Porque olha que a gente reparou aqui, ó, o momento de inércia em relação ao eixo X é base vezes altura ao cubo. Então, quem vai influenciar mais aqui, pelo menos no nosso exemplo? É a base ou é a altura? É a altura. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu fosse calcular momento de inércia, aqui ficaria 25 vezes 40 ao cubo, dividido para 12. Aqui seria 40 vezes 25 ao cubo, dividido para 12. Qual teria maior momento de inércia? O caso 1 ou o caso 2? O caso 1. E teria bem mais momento de inércia, né? Porque aqui vai estar 40 ao cubo e aqui está 25 ao cubo. Então, esse daqui é bem maior do que esse daqui. Então, qual das duas configurações tem um momento de inércia maior? A primeira configuração. Aí, olha só o que vai acontecer. Está aqui a nossa viga de novo. Está aqui. Então, ó, essa é a nossa viga. A seção transversal dela é isso daqui que vocês estão vendo. Ó. É só isso daqui. Então, por exemplo, ou você vai ter uma seção transversal em pé, ou você vai ter uma seção transversal deitada. Mas a viga é a mesma. A régua aqui que eu estou usando, ela é a mesma. Só que lembra,
Qual configuração tem o maior momento de inércia? Esse daqui, deitado ou em pé? Em pé. Em pé tem um momento de inércia. O que significa, então, ó, o eixo X está bem aqui, né? O eixo X. O eixo X é esse, o eixo Y é esse. Eixo Y é eixo X. Então, quando a minha viga rotaciona assim, ó, por exemplo, ela está rotacionando em torno do eixo X. Porque o eixo X está bem aqui. O que é mais normal. Sabe por que é mais normal ela querer rotacionar em torno do eixo X? Por causa do peso, por causa da gravidade. O próprio peso próprio dela, né, ou outros pesos que você coloca em cima dela, vai fazer com que ela queira girar em torno do eixo X. Por isso que eu calculei o momento de inércia em relação ao eixo X. Aí tá. Se ela estiver deitada aqui, facilmente você consegue, ó, fazer ela ter esse movimento. Você percebe aqui claramente o momento fletor atuando. Isso numa viga deitada. Agora, da feita que você coloca a viga em pé, tente fazer o mesmo movimento. Ó, você já não consegue mais. Não é que não tenha momento fletor. Tem momento fletor aqui, só que ele é mínimo. Então, por que que aqui é muito mais fácil e aqui é bem mais difícil? Ora, porque eu troquei a base com a altura. Aqui a altura é bem maior do que a base, o que faz o momento de inércia ser muito maior. O momento de inércia é a resistência de um corpo a rotações, ou nesse caso, uma resistência ao momento fletor. Deu para entender, gente? Então, por isso, na hora que você for o engenheiro lá da sua obra, e ele perguntar, você vai falar assim, ó. Vai falar, mas não é a mesma coisa? Não, por causa do momento de inércia. E aí você mostra a integral dupla. E aí pronto, você já aproveita para mostrar lá a integral dupla e aproveita para demonstrar a fórmula que agora você já sabe. Bom, então é isso. Então, por isso que eu disse que esse exemplo aí é um dos mais interessantes para a gente, né? Porque tem uma aplicação, então ninguém pode dizer assim, ah, lá em cálculo a gente só vê o cálculo, né? Cadê a aplicação na minha? Está aqui a aplicação na sua vida. Então, ah, mas por que ninguém me falou isso? Porque a maioria das vezes vão vir com uma tabela para você. Gente, tabela, ninguém decora a tabela. Está aqui a tabela, você só vai ver. Não, mas se você conseguir... E esse que é o detalhe, você não vai decorar mais nada. Você vai demonstrar tudo. Você não precisa mais nem de tabela na sua vida. Na hora que você estiver ali, você já demonstra e chega nas formas que a tabela iria dar para você. Tudo bem? Então é isso. Então vamos aqui para o segundo exercício. Olha só, determine os momentos de inércia em relação a x, em relação a y e o momento polar de um disco. Aí ele me dá uma densidade aqui constante, sempre na origem, raio A. Aí tá, de novo, né, a gente vai calcular o momento de inércia. Muito bem. Eu vou apagar aqui. A gente vai fazer aqui no segundo quadro. Exercício 2. Você tem uma densidade constante, nesse caso não é igual a 1, é igual a uma constante C, e só, né? Ele só fala que é um disco. Então, vou logo desenhar aqui no quadro, a gente já pode vir para cá. Então, gente, o que está me falando? Que a densidade é C e a minha região é um disco, está aqui o disco, centro na origem, o que ele escreveu, e o raio, ele chamou de um raio A. Então aqui você já tem todas as informações que você precisa, a densidade e a sua região de integração. É claro que nesse caso, se você tem uma região que é um disco, você vai usar o quê? Coordenadas polares. Então aqui, o meu raio vai ser entre 0 e A, e o θ vai estar entre 0 e 2π. Ou seja, você dá uma volta completa para ter essa sua figura. Bom, ele quer momento de inércia em relação a x, em relação a y e o momento polar. Então, vamos fazer primeiro em relação a x. Que eu já sei que é a integral dupla sobre a minha região, y² vezes a minha densidade. Claro que aqui eu vou transformar todo mundo para coordenadas polares. Então, vai ser igual. Aqui eu tenho um retângulo polar, tanto faz com quem eu vou começar integrando. Então, aqui de 0 a A, de 0 a 2π. Olha, o y², ele vai virar r² seno ao quadrado. Né? Já que só o y é r seno, então está aqui. Essa minha densidade é constante, é C.
E eu não posso esquecer do meu jacobiano, da minha transformação. Pronto. Eu tenho um retângulo polar. Isso aqui é constante, vou tirar logo da minha integral e vou dividir isso aqui em duas integrais. Então vai ser C vezes integral de 0 a R ao cubo. R ao cubo, porque aqui eu já tinha R ao quadrado, vezes R. E integral de 0 a 2π seno ao quadrado. Aí vamos resolver isso daí, né? Bom, aqui a integral R a quarta sobre 4. Então vai ser C R a quarta sobre 4 de 0 a A. Integral de 0 a 2π. Bom, para eu resolver uma integral dessa, e eu preciso que vocês saibam resolver isso aqui na prova de vocês, eu preciso aplicar aquela identidade do arco metade. Então isso aqui vai ficar meio menos meio do cosseno de 2θ. Pronto. Sabendo a identidade, fica tranquilo. Aqui, gente, nós já vimos também em aulas passadas que quando você integra o cosseno de 2θ no intervalo de 0 a 2π, isso aqui dá quanto essa integral? Dá 0. Ah, pessoal, por que 0? Por causa da geometria aqui do meu gráfico. E também, ó, se eu fosse logo integrar, aqui a integral seria seno de 2θ sobre 2. Seno de 2θ, se eu colocar 0, vai ficar seno de 0, que é 0. E se eu colocar 2π, vai ficar seno de 4π. Toda vez que o seno, ou ele é 0, ou ele é um múltiplo de π, ele é 0. Então vai dar 0 de qualquer jeito. Então aqui só sobrou o meio. O meio posso até tirar daqui. Então vamos lá. O momento de inércia em relação a x vai ser C vezes A quarta sobre 4. Né? Bem aqui, ó, só substituir o R pelo A, depois o 0. Aqui ficou meio. Vou colocar assim, meio. Vezes. Aqui, o que ficou aqui? Ficou só a integral de 0 a 2π dθ. Só ficou aquilo lá na integral. Então aqui vai ser C vezes A quarta sobre 4 meio. E essa integral aqui é 2π. Né? Pode perceber que é θ de 0 a 2π, vai ficar 2π. Simplifico logo. Resultado final é constante vezes A, que é o raio, é elevado a 4, vezes π sobre 4. Então, esse aqui é o momento de inércia em relação a x. Aí falta agora a gente calcular o momento de inércia em relação a y. Bom, vou ver se eu já consigo fazer aqui. Então, momento de inércia em relação a y. Deixa eu separar aqui o quadro. Bom, o momento de inércia em relação a y, a fórmula é bem parecida, só que agora vai ficar x² vezes a minha densidade. Pelo menos a região de integração é a mesma, então vou aplicar aqui coordenadas polares. Então isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 até A. Como é x, então vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado, né? Antes era seno, agora é cosseno. Aí, vezes a minha constante, vezes o jacobiano, dr dθ. Aqui, gente, não vou me delongar muito, né? Porque, de novo, vai ficar r ao cubo, mesma região de integração. Esse c, de novo, vai sair. E para o cosseno ao quadrado, eu vou aplicar a identidade. Então, vai ficar uma coisa bem parecida. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. A minha constante c sai da integral. R ao cubo, integrando de novo, r a quarta sobre 4, de 0 a A. E aqui a integral do cosseno ao quadrado vai ficar a integral de 0 a 2π. Aí, meio, aí mais meio do cosseno de 2θ. Aí, de novo, a mesma coisa. Essa integral aqui, você já sabe que é 0. E aí, resumindo, eu vou ter a mesma coisa, o mesmo resultado. C vezes A quarta vezes π sobre 4. Tá claro, aqui eu só pulei algumas etapas porque a gente já fez aqui em cima. Bom, e agora? Só está faltando o momento polar
de inércia. Só que eu não preciso calcular aquela integral de novo, porque eu sei que o momento polar de inércia é a soma dos dois momentos, em relação a x e em relação a y. Então, eu já vou usar essa fórmula. Então, para completar, momento polar de inércia vai ser o momento em relação a x mais o momento de inércia em relação a y. Perceba que eles deram o mesmo resultado. Por quê? Era de se esperar, porque a minha densidade é constante e olha só a minha figura, a mesma simetria que ela tem em torno do eixo x é a mesma simetria que ela vai ter em torno do eixo y. Então, é a mesma dificuldade de girar em torno de x e em torno de y. Então, por isso que deu o mesmo valor. Então, quando eu somo esse valor mais esse valor, vai ficar 2 vezes ele. Então, vai dar c vezes a quarta vezes π dividido para 2. E pronto, encontramos aí os 3 momentos de inércia para essa situação. Note que aqui, o que mais vai influenciar o momento de inércia é o raio aí do seu disco. Então, por exemplo, se você tem 2 discos, digamos que eles tenham a mesma massa, só que um tem um raio maior que o outro. Então, é muito mais difícil você girar o que tem o maior raio do que o menor, ou fazer parar de girar, justamente por causa aí do momento de inércia. Bom, alguém tem alguma pergunta? Tá, então bora para a nossa última aplicação. A gente vai falar sobre cálculo de áreas. Então, bora voltar aqui para o slide. E dessa vez, eu vou usar aqui o slide para mostrar para vocês. Olha, eu vou propor aqui um desafio e vocês vão me dizer algumas sugestões de solução. Qual é o desafio? Imagine que você tem um sólido, a altura dele é unitária. O que significa altura unitária? Significa que a altura dele é igual a 1 metro, 1 centímetro, enfim, altura unitária. E a seção transversal dele é constante, ou seja, para cada seção transversal que você tiver, não importa onde você faça o corte, a seção transversal é a mesma. Por exemplo, um cilindro. Um cilindro ele tem a mesma seção transversal ao longo da sua altura. Sim ou não? Sim. O cone, acontece isso no cone? Não, no cone já não acontece, mas no cilindro acontece. Então aqui é um sólido geral. A única exigência que eu faço para ele, as 2 únicas, é que a altura seja unitária e que a seção transversal seja constante. Então seria algo mais ou menos assim. Tudo bem? Tá. Digamos que você soubesse trabalhar com essa região aqui D. Então você sabe a área dela. Vamos dizer que você sabe a área dessa região. E eu pedisse para você calcular o volume desse sólido. Como você faria? Você faria provavelmente a área da base vezes a altura. Então, seria a área dessa região D vezes a altura. Nesse caso, a altura é 1. Então, em outras palavras, você teria isso aqui, ó. Pela fórmula do volume lá do seu ensino médio, o volume daquele sólido seria a área da base, ou seja, a área da região D, vezes a altura, que é igual a 1. Só que agora, gente, você é aluno de cálculo 2. Então, você olha para um problema desse, você não vai mais dizer assim, não, área da base vezes a altura. Você vai dar uma solução mais elegante para o seu problema. Olha o que você vai pensar. Você vai pensar, bom, essa minha região aqui de cima, ó, eu posso olhar ela como se fosse uma função constante, z igual a 1. Porque, o que seria o z igual a 1? Não seria um plano paralelo ao plano xy? Seria, né? Então, você teria a função z igual a 1, só que você quer o sólido dela, que está abaixo dela e acima dessa região D aqui. Como é que você acha esse sólido? Nós já vimos aqui nas nossas aulas que se você quer achar o volume de um sólido abaixo da superfície de uma função não negativa e acima do chão do plano XY, como é que você faz? Você calcula a integral dupla da sua função sobre a sua região. Sim ou não? Sim, né? É assim que a gente fazia. Então, agora você, como aluno de cálculo 2, você vai falar assim, professor, eu não vou usar essa fórmula aqui. Não, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou calcular a integral dupla sobre aquela região D da minha função. Só que a função é z igual a 1. Então, vai ficar isso daqui. Não é verdade? Não é mais divertido fazer isso do que o de cima? É mais divertido. Então, pronto. Então, a gente vai usar essa forma de baixo. Mas isso nem vem ao caso agora. Eu só queria mostrar para vocês
que agora que você sabe cálculo 2, você tem duas formas de chegar no volume daquele sólido que eu mostrei para vocês. Mas perceba que nos dois casos, o volume é o mesmo. Se o volume é o mesmo, então eu poderia igualar o que aparece aqui no segundo membro desta equação com o segundo membro dessa outra equação. Sim ou não? Eu posso igualar essa expressão aqui com essa integral aqui. Aí como é que ficaria? Ficaria assim, ó, gente. Considerando que aqui é 1, considerando que aqui é 1, ficaria isso aqui. E aí, qual é a minha conclusão? Olha só a minha conclusão. Isso aqui me diz que se eu quero calcular a área da minha região D, basta eu calcular uma integral dupla sobre a função 1 da minha região. Então, toda vez que eu calcular uma integral dupla e o meu integrando for a função 1, o que eu estou fazendo é calculando a área da minha região. Deu para entender? Então, é isso. Então, ó, toda vez que você tiver uma região aleatória não, uma região geral, por exemplo, vou colocar aqui. Então, por exemplo, se você tem um problema assim, você tem essa região aqui, ó. Aí eu peço para você, calcule a área dessa região. Aí sabe o que você vai fazer? A área dessa região é a integral dupla da função 1. Ou seja, é o mesmo trabalho que você já estava tendo antes, de achar a região de integração, de colocar aqueles limites de integração, só que agora a nossa função que a gente vai integrar é a função 1. Ou seja, é mais fácil do que a gente estava fazendo. Tá? Então agora para calcular a área, a gente só vai fazer dessa forma aqui, que é muito mais elegante, né? Como eu venho falando. Então, ó, bora resolver aqui alguns exercícios. Então tem 2 aí para a gente fazer. A gente já vai fazer. A gente vai resolver pelo menos 3 hoje aqui sobre isso. Ou temos uma pergunta, pode dizer. Muito bem, se essa área seria da superfície, né? Como eu estou supondo uma altura 1, então a seção transversal ela é constante. Então seria tanto a área, digamos, aqui de cima ou daqui de baixo. É a mesma seção transversal. Né? Então, essa área aqui seria da área da base, por exemplo. Mas que é a mesma para qualquer altura, porque eu estou supondo isso. Caso eu não estivesse supondo isso, aí seriam áreas diferentes. Né? É como se, na verdade, eu estivesse calculando um volume. Né? Imagina que você tem um volume aqui, por exemplo, de uma caixa. Só que a altura dela é 1. Então, por exemplo, calcular, nesse caso, o volume, ele vai coincidir com a área da base. É isso que está acontecendo. Aí, por isso que a gente usou a fórmula do volume para achar a área, já que a minha altura é unitária e a seção transversal é constante. É por isso que esse mecanismo que a gente usou. Tudo bem? Mas foi muito boa essa pergunta. Então tá, bora resolver aqui o primeiro exercício. Calcule a área da região delimitada pelas curvas. Aí ele me dá 2 curvas, ele quer a área. Então aqui não tem muito mistério. Eu tenho x igual a y ao quadrado e x igual a 4. Olha lá, o que a gente vai fazer? Gente, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo. Ele me dá uma região e a primeira coisa que você vai fazer é achar essa região. Que região é essa? Para você achar essa região, você tem que saber o gráfico dessas duas funções. Cuidado! Aqui é x igual a y ao quadrado, e não o contrário. Não é y igual a x quadrado, não. É x igual a y ao quadrado. Mas não tem problema, né? Porque se fosse y igual a x quadrado, seria o quê? Uma parábola. Cortando ali a origem com uma simetria. Agora que é x igual a y ao quadrado, ainda é a parábola. Só que aqui, ó, para o eixo x. Tá? Então, você tem aqui uma parábola, só que a concavidade dela é apontada para o eixo x. Essa é a nossa parábola. Então, isso daqui é a minha função x. Vou colocar assim, x igual... Vou colocar mais embaixo. Essa função é a função x igual a y ao quadrado. E você tem a função x igual a 4. Ora, x igual a uma constante é uma reta o quê? Vertical. Então, fazendo aqui uma reta vertical,
essa reta aqui é a função x igual a 4. Aí você percebe que essas duas funções, elas acabam delimitando aqui, ó, uma região. E ele quer a área dessa região. Então, o que a gente vinha fazendo? A gente desenhava a região e a segunda coisa que a gente fazia era colocar as limitações para x e para y. Eu vou olhar essa região como uma região do tipo 2, tá? Do tipo 2, vai ficar mais fácil. Então, se é do tipo 2, eu vou olhar horizontalmente. O meu x está limitado pela esquerda por essa parábola aqui. Qual é essa parábola? X igual a y ao quadrado. Então, x é maior ou igual que y ao quadrado. E nessa região, o meu x está limitado à direita pela minha reta vertical, que é x igual a 4. Então, o x está entre y ao quadrado e x igual a 4. Tá, e o meu y? Bom, eu tenho que saber agora, o meu y ele vai estar entre constantes. Então, eu tenho que saber onde é que a minha região em y começa e onde é que ela termina. Então, o que eu tenho que descobrir, ó, são esses pontos aqui de interseção. Tá? Quais são os valores de y nesses pontos de interseção? Como é que eu descubro? Eu posso igualar as minhas funções. Ó. Igualo x igual a 4 com x igual a y ao quadrado. Fazendo isso, vai ficar y ao quadrado igual a 4. Se eu vou igualar essa função com essa, vai ficar isso daqui. O que significa que o y é igual a mais ou menos 2. Então, a interseção ela ocorre em menos 2 e 2. Então, meu y ele está entre esses dois valores. Está aqui. Bom, agora que eu já tenho a minha região, agora que eu já tenho as minhas limitações, eu vou calcular a minha integral. Lembrando que se eu quero calcular a área dessa região, ela vai ser a integral dupla dessa região da função 1. Esse é isso daqui. Então, vamos lá. Olhando como uma região do tipo 2, eu vou ser obrigado, nesse caso, a integrar em x primeiro. Então, vai ficar de y ao quadrado até 4. E meu y vai estar de menos 2 a 2. E a minha função é a função 1. Então, vai ficar só dx dy. Ou seja, é um trabalho ainda mais fácil do que o que a gente estava tendo. Porque a gente tinha uma função aí dentro. Era a função densidade, densidade vezes x, enfim. Agora só é a função 1. Então, vamos lá. Integrando isso daqui, integral de 1 em relação a x vai dar x. Então, vai ficar a integral de menos 2 a 2, x de y ao quadrado até 4. Depois, eu vou integrar em relação a y. Agora, eu vou substituir. Vai ficar a integral de menos 2 a 2. No lugar do x, eu vou colocar 4. Menos, no lugar do x, eu vou colocar y ao quadrado. Essa função aqui, olha o intervalo, é um intervalo simétrico. Então, será que essa função aqui ela tem uma paridade? Ela é par. O que vocês acham? Ela é par? É, ela é par. Então, já que ela é par, eu já vou fazer 2 vezes integral de 0 a 2. Ah, professor, mas eu sou obrigado a ver isso? Não. Você pode integrar normalmente que não vai ter problema. O resultado é o mesmo. Isso aqui é só para simplificar a resolução. Então, a área vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2. E a minha função é 4 menos y ao quadrado dy. Isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 4 aqui, ó, 4y menos y ao cubo sobre 3. Aqui de 0 a 2. Bom, quando eu colocar 0 vai zerar todo mundo, então bora logo colocar o 2 aqui. Vai ficar 2 vezes, 4 vezes 2 é 8, menos 2 ao cubo é 8 também, só que aqui é 8 terços. Fazendo essa conta, 3 vezes 8 é 24, 24 menos 8 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, a minha área vai ser 32 dividido para 3. Isso aqui, ó, unidade de área. Alguma pergunta? Lá em cálculo 1, você já fazia isso, só que sem você saber que você estava calculando uma integral dupla. Porque lá em cálculo 1, não sei se vocês lembram, mas você tinha assim, ó, por exemplo, o professor pedia para vocês assim, calcula a área dessa região aqui. Vocês lembram disso em cálculo 1? Aí bora dizer que essa aqui é a função y igual a 4
Essa daqui é a função y igual a x quadrado. Aí o que você fazia lá em cálculo 1? Você calculava a integral, aí aqui era de menos 2 até 2, dessa função aqui 4 menos essa. Você não sabia, mas quando você coloca isso daqui, essa função menos essa, você já calculou a integral em relação a y, nesse caso aqui. Aí deu isso daqui. Então, você estava calculando uma integral dupla, só que sem saber. Só que você já pulava uma etapa da integral dupla. Agora não, agora a gente tem um universo maior. Porque tanto faz se a função é y em função de x, se é x em função de y, você usa a integral dupla e você consegue achar o resultado. Vamos lá, segunda questão. Ó, calcule a área da região, aí ele me dá essa região aí. Exercício 2. Eu tenho as curvas x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. É só isso. Aí isso aqui vai me dar uma região, e aqui é a área dessa região. Bom, gente, você já sabe que para você achar a região, o que a gente tem que fazer é desenhar os gráficos. Então, para esse segundo caso aqui é o mais fácil, né? X igual a y é a minha função de identidade. E para esse primeiro caso, você já consegue dizer como é o gráfico dessa função aqui? Muito bem, é uma semicircunferência, é isso mesmo. Então, toda vez que você olhar para algo mais ou menos assim, você já tem que enxergar uma semicircunferência. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o quadro. Olha só, você sabe que se você tem uma circunferência, centro na origem, então, ó, você tem isso daqui. Então, uma circunferência é a equação dela, x quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso é a equação de uma circunferência de centro na origem, raio r. Você pode, essa equação aqui a priori, ela não é uma função, mas você pode definir ela como uma função. Então, na verdade, você pode pegar essa circunferência e dividir em duas circunferências, semicircunferências. Mas tem duas formas de você fazer isso. Você pode cortar a semicircunferência aqui na horizontal, e nesse caso, quando você faz isso, é como se você estivesse isolando o y. Então, ficaria y igual a mais ou menos a raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Então, quando você vê algo assim, o y isolado, e aqui raiz de uma constante menos x quadrado, ou mais ou menos, isso aqui é a semicircunferência. Se for mais, é a de cima, se for menos, é a de baixo. Só que você também pode separar essa circunferência em duas semicircunferências de outra forma, cortando na vertical. Então, ó, se você cortar aqui ela na vertical, então nesse caso é quando você isola o x. Isolando o x, vai ficar mais ou menos a raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quando você vê uma raiz desse tipo, mais ou menos é a semicircunferência. Se for menos, é a da esquerda, essa daqui, e se for mais, é a da direita. Então, nesse caso aqui, é uma semicircunferência da direita. Tudo bem? Então, é isso que eu vou desenhar. Então, na hora que eu for desenhar, aqui nosso gráfico, eu vou desenhar uma semicircunferência à direita. Então, isso daqui é essa função. E essa daqui é a minha função de identidade, né? Então, a função de identidade, você já sabe como ela é. Está aqui. É a função de identidade. Ok, então a minha região é essa daqui, ó. Essa é a minha região de integração. Gente, mas isso daqui é uma seção circular. Se é uma seção circular, eu vou usar o quê? Na hora que for calcular a integral? Coordenadas polares. Então, se eu for usar coordenadas polares, basta eu saber o raio vai de quanto até quanto. Vamos lá. O raio
o raio, ele vai de quanto até quanto esse raio? Ele vai de 0 até... Quanto é o raio aqui, gente, dessa semicircunferência? Quanto é o raio dela? É 2? Não, né? Raiz de 2. Tudo bem, é raiz de 2. Então, ó, o meu raio ele vai de 0 até raiz de 2. E o θ? O θ ele começa em 0? Essa minha região aqui começa com θ igual a 0? Não, começa bem aqui, ó. Começa nesse ângulo, bem aqui, ó, gente. Qual ângulo é esse? Vocês saberiam me dizer? Π sobre 4, 45 graus. Por quê? Bom, você pode olhar para a função identidade. A função identidade, x e y são sempre iguais. Então, a tangente do ângulo vai ser sempre igual a 1. Tanto que, na verdade, se você quer caracterizar essa função aqui em coordenadas polares, o que você poderia fazer é o seguinte, ó. Você lembra que a tangente de θ em coordenadas polares é y sobre x. Vocês lembram disso? Se o y for igual a x, então essa tangente aí, ela vai ser igual a 1. Quando a tangente é igual a 1? Quando o meu ângulo é π sobre 4, ou 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é π sobre 4. Ok. Então, meu ângulo θ, ele começa em π sobre 4 e ele termina onde? Em 2π? Não, em π sobre 2, 90 graus. Então, ele termina aqui no eixo y. Então, ele termina em π sobre 2. Então, ó, já sabemos como é a nossa região. Se eu quero calcular a área dela, eu tenho que calcular uma integral dupla dessa região da minha função 1. Só que eu vou passar para coordenadas polares. E aqui eu tenho um retângulo polar. Então, aqui vai ficar de 0 a raiz de 2. Aqui eu vou colocar de π sobre 4 até π sobre 2. Aqui a função é 1. Vai continuar sendo a função 1. Só que eu vou multiplicar esse 1 com o jacobiano. Já que eu mudei as coordenadas. Então, não posso esquecer o jacobiano. Aí aqui vai ficar dθ dr. Claro que nesse caso aqui, né, eu posso logo separar em duas integrais, porque isso aqui é um retângulo polar. Então, vai ficar integral de 0 a raiz de 2, r dr, integral de π sobre 4 até π sobre 2, dθ. Isso aqui vai ser r ao quadrado sobre 2, de 0 a raiz de 2, e aqui vai ficar θ, de π sobre 4 a π sobre 2. Bom, aqui, quando eu colocar raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 sobre 2 é 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. Aqui vai ficar π sobre 2 menos π sobre 4. Bom, no final, π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4. Então, π sobre 4, unidade de área. Essa daqui é a nossa resposta. Aí você vai dizer assim, professor, mas não é uma seção circular? É. Esse ângulo aqui não é π sobre 4? É. Então, não posso dizer que essa seção não é 1/8 do disco todo? É. Né? Tem aqui uma seção, aqui teria a mesma seção, né, de área, aqui a mesma, então seria 8, né? Então, não seria só pegar a área total e dividir por 8? Sim. Então, seria, como seria dessa outra forma? A área igual a πr ao quadrado, que é a área de um disco completo, dividido para 8. Bom, o raio é raiz de 2, né? Então, vai ficar π vezes 2, né, já que é raiz de 2 ao quadrado, sobre 8. Isso aqui vai dar π sobre 4. Acabou. Unidade de área. Professor, mas professor, se eu fizer isso na prova, eu vou errar, né? Não, você vai acertar. Eu não pedi para calcular a área. Então, se eu fizer desse jeito, eu vou acertar? Vai. Vou tirar a pontuação total? Vai. Vai, gente, tudo é a área. Agora eu te pergunto o seguinte, você saiu daqui da aula de hoje. Aí você vai mostrar para o seu colega o que você aprendeu hoje. Aí você vai querer mostrar isso daqui ou isso daqui?
Não, né? Você queria mostrar isso daqui. Então, essa forma aqui é mais legal, é mais emocionante. Então, se a gente for calcular, se a gente tiver tempo para isso, né? Se a gente quiser se divertir um pouquinho, a gente vai usar essa forma aqui de cima. E aí você consegue calcular. Claro que nem sempre aqui eu tenho uma região que eu saberia calcular a área dela, só usando o que eu aprendi no meu ensino médio. Mas nem sempre eu vou ter. Né? A primeira questão, por exemplo, que a gente fez, eu não ia ter uma fórmula pronta para ela. Aí essa daí tudo bem, eu teria. Tá, para encerrar, vamos só resolver agora esta daqui, olha, uma curva polar. Calcule a área de um cardioide dado pela curva polar. Cuidado, gente, porque aí eu tenho uma função, só que essa função é uma curva polar, o que significa que essa função está em coordenadas polares. E eu vou precisar, na hora que eu for desenhar minha região, eu preciso respeitar a regra das coordenadas polares. Eu tenho duas formas de fazer essa questão. Eu vou falar das duas formas. Então, ó, exercício 3. A minha região é limitada pela curva polar 1 mais seno θ. Ele já até me diz que é o cardioide. A gente já até viu ela em sala. Eu já mostrei no GeoGebra para vocês. Hoje a gente vai desenhar essa curva. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Bom, a primeira forma que a gente tem para fazer uma curva dessa é você colocar aqui o nosso plano cartesiano. Está aqui o eixo X. Está aqui o eixo Y. E eu vou começar a desenhar essa figura a partir dessa regrinha aqui, ó. Uma função é como se fosse uma regra. Para cada ângulo, eu vou ter uma distância diferente. Porque não esqueça que esse ângulo aqui, aliás, essa variável θ é o ângulo. E esse R é a distância até a origem. Então, por exemplo, ó, nós sempre começamos aqui. O ângulo θ igual a 0 é o ângulo aqui do eixo X positivo. Então, quando o meu ângulo está bem aqui, ó, o meu ângulo é 0, quanto é a minha distância até a origem? Vai ser 1 mais seno de 0. Quanto é o seno de 0? É 0. Então, 1 mais 0 vai dar 1. Então, nesse caso, olha só, se eu tiver aqui com o meu ângulo igual a 0, a minha distância vai ser 1. Vamos dizer que bem aqui é 1. Então, esse pontinho aqui, ele faz parte da minha região. Faz parte aqui do meu cardioide. Aí agora, eu vou começar a rotacionar no primeiro quadrante. Então, eu vou começar a alterar aqui o meu ângulo. Era 0, aí ele vai ser, sei lá, π sobre 10, π sobre 8, π sobre 4 e assim por diante. Tudo bem? Mas você já sabe que no primeiro quadrante, a função seno, ela vai aumentando ou diminuindo, porque ela era 0. Inicialmente ela é 0. Aí no primeiro quadrante, ó, conforme você vai aumentando aqui o seu ângulo, a função seno vai aumentando ou diminuindo? O que você acha? Ela vai aumentando. Até chegar no máximo dela. Qual é o máximo dela? É 1. Então, ó, perceba que ela vai aumentando, a distância vai aumentando, 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 até que quando você está bem aqui, em 90 graus, quanto é essa distância? Vai ser 1 mais seno de 90 graus, que é 1. Então, vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, bem aqui, ó, ela vai passar de 1 para 2. Então, no primeiro quadrante, a minha distância, ela passa de 1 até chegar em 2. Então, conforme você vai rotacionando, a sua distância vai aumentando até ela chegar aqui no 2. E esse aqui é o primeiro quadrante. Só que a rotação continua. Vamos continuar aqui no segundo quadrante, ó. Aqui no segundo quadrante, a minha função seno, ela vai voltar a diminuir. Aqui era 1. Aí ela vai diminuir, diminuir, diminuir. Quando ela chegar bem aqui, quanto é o seno de π? É 0. O seno de π é 0. Então, quando ela voltar para cá, para o π, o seno de π vai ser 0 e ela vai voltar à distância 1. Então, nesse caso, no segundo quadrante, a distância dela vai passar de 2 para 1. Então, pode dizer que a distância está bem aqui, ó, 1. Nesse caso é o menos 1, né? Aqui no eixo X. Então, aqui, conforme você vai continuar a sua rotação, a distância ela volta a diminuir até chegar numa distância 1 de novo.
Então, estão entendendo, gente? A gente começou a rotacionar e a distância está variando. Aqui a distância começou em 1, foi para 2, aqui ela foi de 2 e voltou para 1. Só que eu vou continuar, agora no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a minha função seno, ela é o quê? Negativa. E ela vai diminuir de 0 até chegar em menos 1. Então, perceba que no terceiro quadrante, essa distância aqui, ó, ela vai diminuindo. Distância daqui até a origem. Ela vai... O seno aqui é 0. E quando chegar bem aqui nesse ângulo, o seno de 3π sobre 2 é quanto? É menos 1. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, quando você chegar bem aqui, o seno vai ser menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 0. Então, nesse terceiro quadrante, a distância vai diminuir até chegar em 0. Ou seja, até encostar na origem. Então, ela vai fazer isso daqui, ó, no terceiro quadrante. Vai diminuir até chegar em 0. E vai chegar aqui na origem. Tudo bem, gente? No quarto quadrante, o seno ainda é negativo. Só que ele vai diminuir de valor. Era menos 1, ele vai ser menos 1, menos 0,8, menos 0,6, menos 0,2. Então, a distância aqui ela vai voltar a aumentar. Por mais que o seno seja negativo. Porque ele vai diminuir em módulo. Então, quando eu voltar aqui para 2π, o meu seno vai voltar a ser 0 e a distância vai voltar a ser 1. Então, aqui, a minha distância vai voltar a aumentar até voltar para o valor 1. Então, essa região aqui é a região limitada por um cardioide. Tá? Então, é essa região que ele quer que eu descubra a área. Ó, pelo menos nesse caso, em nenhum momento o meu raio foi negativo. Mas poderia ser, não tem problema. Se o raio fosse negativo, então você ia ter que refletir, tá? Conforme a gente comentou aí nas aulas de coordenadas polares. Tá, qual seria uma outra forma de eu conseguir enxergar esse desenho? Uma outra forma de você fazer isso seria desenhar o gráfico dessa função, só que agora assim, ó. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui o plano, mas esse eixo aqui agora vai ser o eixo θ. E esse eixo aqui vai ser o eixo R. Quando eu faço isso, isso aqui vira uma função normal, como a gente está acostumado. Porque agora aqui não é mais x e y. Eu coloquei esse eixo, vai ser o eixo θ. E esse eixo aqui vai ser o eixo R. Então isso aqui vai virar uma função normal. Isso aqui vai virar uma função senoide. É uma senoide, só que deslocada uma unidade para cima. Então, nesse caso, seria algo mais ou menos assim, ó, gente. Eu teria algo assim. É uma senoide deslocada uma unidade para cima. Vamos colocar assim, só para ser mais realista. Pronto. Então, isso daqui é uma função senoide deslocada. Aí, nesse caso aqui, esse meu valor é 1, bem aqui o meu valor é 2, e aqui você já sabe que o valor é 0. Esse ângulo bem aqui é o ângulo π sobre 2, esse ângulo bem aqui é o ângulo π, e bem aqui é o ângulo 3π sobre 2. E aqui que eu voltei para o 1, é o meu ângulo 2π. Tá? Ah, professor, mas por que eu fiz esse gráfico aqui de uma senoide? Isso aqui é só para me auxiliar a desenhar esse gráfico aqui. Porque olha só, esse gráfico aqui, ele me diz exatamente quanto é a distância para cada ângulo. Então, por exemplo, bem aqui, ó, de 0 a π sobre 2, eu estou no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. Aí olha o que esse gráfico me diz, que no primeiro quadrante, a minha distância ela vai aumentar. Ela começa em 1 e termina em 2. Pois é, mas é o que aconteceu aqui, ó. Ela começou 1 e terminou em 2. No segundo quadrante, olha, no segundo quadrante, o que ele me diz? Que ela vai começar a diminuir. De quanto para quanto? Ela vai de 2, vai voltar para 1. E foi o que aconteceu, ó. Segundo quadrante, ela passou de 2 e voltou para 1. No caso, a distância aqui, 1. No terceiro quadrante, ela vai continuar diminuindo. Ela era 1 inicialmente, mas ela vai passar a ser 0 no final.
Foi o que aconteceu aqui no terceiro quadrante. Ó. Era 1 e passou para 0. E no último quadrante, ela volta a subir, a aumentar, e ela vai de 0 até 1. Foi o que aconteceu aqui, ó, de 0 até 1. Então, esse gráfico aqui ele me mostra a movimentação aqui do meu desenho. Tudo bem, gente? Dever de casa. Faça o gráfico de uma rosácea. Rosácea 2θ. 2θ. Você faz primeiro esse gráfico aqui, depois você faz aqui. Na monitoria de sexta, eu vou pedir para os monitores fazerem o da rosácea, que é bem interessante também. Tá? Mas faça logo também na sua casa. Tá, então, isso daqui é só para a gente desenhar. Mas ainda quer saber a área. Mas não tem problema, né? A área vai ser a integral dupla dessa minha região D. Lembrando que a minha região D é essa região aqui. Da minha função 1. Então, vai ficar assim. Só que aqui, como isso é uma curva polar, eu vou usar coordenadas polares. Aí vem o desafio. Em coordenadas polares, o meu R, ele vai estar de quanto até quando? Porque a gente está acostumado com o meu R ser sempre entre constantes. Bora ver o que vai acontecer agora. Primeiro, a minha origem, que é de onde eu começo a caminhar, a minha origem faz parte do meu desenho? O que vocês acham? A origem faz parte do meu desenho, da minha região? Faz parte. E eu sempre vou começar dela, né? Então, sempre quando eu começar a andar, eu vou começar a andar a partir dela. Ou nessa direção, ou nessa direção, mas sempre uma direção radial. Então, de qualquer forma, não importa a direção que eu escolher, eu sempre começo em 0. Então, meu raio, ele começa em 0. Você vai falar, tá, professor, tudo bem. Aqui eu entendi. Mas, ó, dependendo da direção que eu escolher, o meu valor final aqui vai mudar. Não é verdade? Vai mudar, porque se você caminhar aqui, ó, da esquerda para a direita, o maior valor para R, nesse caso, vai ser 1. Se eu caminhar de baixo para cima, o R vai ser de 0 até 2. E depende da direção que eu escolher, pode ser 1,5, 1,8 e assim por diante. Aí você vai dizer, e agora, professor? Qual valor eu vou colocar aqui como valor final de R? Bom, você está percebendo que o valor final de R ele está variando. Porém, não importa a direção que eu escolher, o meu R, esse aqui, ele sempre vai esbarrar nessa curva, no cardioide. Não é verdade? E qual é a curva polar que me dá o cardioide? Essa daqui. Então, não importa qual direção eu for escolher, eu sempre vou terminar nessa função. Então, essa função aqui é o meu valor final para R. Então, o R está entre 0 e a curva polar do cardioide, que é 1 mais seno θ. Uma vez que eu coloquei o R entre funções, o meu θ eu vou colocar entre constantes. Bom, para eu desenhar esse cardioide, eu precisei fazer uma rotação completa. Então, meu θ está de 0 a 2π. Então, agora, eu não tenho mais um retângulo polar. Eu tenho o que a gente chama de região polar. Mas não vai mudar em nada, gente. A única coisa agora é que eu não posso escolher a ordem de integração. Eu vou ser obrigado a integrar primeiro em relação a R. E depois em relação a θ. Então, como é que vai ficar aqui? Essa minha integral vai ser integral de 0 a 2π. Integral de 0, né, o R vai até 1 mais seno θ. Aqui a minha função é 1 vezes o meu jacobiano, que é R. Aí aqui, dr, dθ. A gente vai terminar aqui no outro quadro. A gente já até terminou nosso tempo, né? Mas eu vou fazer aqui em um minuto. Só terminar essa questão. Eu vou fazer bem rapidinho aqui. Bom, aqui a integral vai ser R quadrado sobre 2. Então, minha área vai dar meio integral de 0 a 2π. E aqui R ao quadrado. Isso vai de 0 até 1 mais seno θ. Eu ainda vou integrar em relação a θ. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vou colocar só essa função aqui. Vai ficar meio integral de 0 a 2π. 1 mais seno θ ao quadrado. Porque o R está ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes meio pelo segundo. Aquilo que você já sabe. Então, a área vai ser igual a meio integral de 0 a 2π. O quadrado do primeiro é 1, mais
2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2 seno, mais o quadrado do segundo, que é seno ao quadrado. Aí aqui, gente, a função seno integral de 0 a 2π, você já sabe que vai dar 0. Então, isso aqui é 0. E aqui eu vou usar aquela identidade. Vai ficar meio integral de 0 a 2π. Aqui vai ser, aqui já tinha 1, mais, agora aqui, vai ficar meio menos meio do cosseno de 2θ. Só que você também já sabe que essa função aqui, nesse intervalo de integração, também é 0. Então, quem sobrou aqui? 1 mais meio, que é 3 meios. Então, vai ficar meio vezes 3 sobre 2, integral de 0 a 2π dθ. Isso aqui vai dar 2π. Então, no final, a minha área vai ser 3 sobre 2π. É aqui unidade de área. Então, essa é a minha resposta. Claro que o principal que eu queria de vocês era ver qual era a minha região de integração. Descobrindo isso, né, você consegue achar aqui a sua área só usando as técnicas de integração do cálculo 1. Alguma dúvida? Então, com isso a gente encerra. Quarta-feira a gente vai começar a ver integrais triplas. Então, não faltem. Obrigado pela presença e até mais.